poder receber vocês aqui, na nossa capela, lembrando que a presença de Deus está dentro de nós. Por acaso nós vamos à igreja porque lá nós podemos viver um ritual que nos ajude a entrar dentro de nós. Mas de nada vale ir à igreja se a igreja não nos faz entrar no principal lugar onde Deus pode ser encontrado, que é no nosso coração. Portanto, hoje essa capela, onde nós presidimos, esta capela, que você tenha acesso ao Deus que nos convida a pensar no alimento que os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas atitudes. Quando Deus de fato é despertado dentro de nós, passa a ser um testemunho dele. Portanto, hoje, se você um testemunho dele. Portanto, hoje, se você quiser avisar alguém para participar desta Eucaristia, se você sabe de alguém que esteja necessitado de rezar um pouco, convide essa pessoa a entrar em comunhão conosco neste momento. E é com muita alegria que nós vamos iniciar a nossa celebração cantando. Que a graça esteja com todos vocês. Bendito seja Deus. Que nos de Cristo. Deus nós temos organizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E quando nós organizamos pensamentos e sentimentos, nós naturalmente derramamos equilíbrio nas nossas ações. Geralmente, o nosso agir impensável desordem. Perdoar e ser perdoado é uma regra desde que o mundo é mundo. Jesus já colocava isso como regra de bem-estar. E é interessante que nós não conhecíamos a psicologia como nós conhecemos hoje. Uma regra religiosa: perdoa, liberta o seu coração de tudo aquilo que o oprime, peça perdão por aquilo que você fez. Essa regra é milenar. E depois a psicologia, com todo o conhecimento que ela conseguiu ter sobre o ser humano, corroborou, concordou com tudo aquilo que Jesus já ensinava e que outros mestres religiosos também ensinaram e continuam ensinando através de suas doutrinas que não morrem. O perdão, ele nos cura. Você nunca mais fica em sossego.
Toda vez que aquela mágoa ou aquele ressentimento lhe manda um recado de que está ali, isso, muitos outros mestres da espiritualidade ensinaram sobre isso. Depois, no advento da psicologia, do conhecimento da psique humana, nós fomos entender que o perdão é um instrumento de libertação. Às vezes nós pagamos uma fortuna aos nossos médicos, psiquiatras, aos nossos psicólogos, e não é problema pagar não, viu? É bom ir fazer uma terapia. Mas é que às vezes a gente paga a fortuna e não tem o benefício do que a gente pagou. Às vezes a gente paga um dinheiro suado para que alguém nos ensine a perdoar. E às vezes a gente tem aquela ilusão de que perdoar é você conceder perdão a uma pessoa que está fora de você. Nem sempre. Às vezes o perdão que você precisa conceder é a você mesmo. A você mesmo. Quantas vezes você foi o seu principal obstáculo? Quantas vezes você, porque não foi capaz de perdoar ao que havia se proposto ser, guardou aquilo dentro de você no formato de fracasso, desilusão, e você nunca se perdoa por aquilo que fez. E aí ficamos tentando ser felizes com esse lixo todo dentro de nós. Ninguém pode ser feliz guardando tanto lixo emocional. Lixo emocional que os outros deixaram em nós, lixo emocional que você deixou nos outros, porque não se engane, o lixo emocional que você deixou no outro também está em você. Porque nós damos. Aí volto a dizer, precisamos fazer longos processos. É o verbo que nos mantém vivos e com qualidade. Foi Jesus mesmo que disse. Se manifeste em nós, eu preciso viver a vida de Jesus. Eu preciso internalizar a pessoa de Jesus em mim. Eu preciso incorporar a mentalidade de Cristo, a mentalidade cristã, que nos ensina a perdoar sempre. Não há nenhum pecado neste mundo que Deus não perdoe em você. Não há nada que você tenha feito neste mundo que outros. Se Deus lhe perdoa de tudo, por que você também não pode perdoar o outro? Por que perdoe antes de despedi-la? Você tem o direito de dizer sim. Não quero, mas essa é direito seu, é direito meu. Existem pessoas que nos fazem mal, mas antes de despedi-las, perdoe. Devolva o lixo emocional e limpe o seu coração para que nada fique dentro, pesando, retirando a alegria, retirando a satisfação, ofuscando o seu sorriso. Eu preciso me perdoar de tudo aquilo que não foi bonito na minha vida. Nem sempre eu dou conta. Nem sempre eu sou capaz de me oferecer a minha melhor versão. Às vezes, mesmo com muita boa vontade, eu erro. Às vezes ele tentou, mas não conseguiu ser a melhor pessoa para você. Perdoe. Libere perdão para que você possa experimentar a leveza daquilo que você está oferecendo. Receba de Deus hoje esta graça. Esse momento da missa perdoa pecados. Sim, essencialmente, perdoa os nossos pecados. Reconcilia-nos com o Pai, reconciliando-nos conosco, reconciliando-nos com os outros. As três dimensões da reconciliação. Peçamos perdão a Deus hoje por tudo aquilo que em nós
Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo que eu julguei. Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei. Canta com a gente. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Teu pecado vem lavar com teu amor. Tem piedade, Senhor, me liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, pelos erros, perdão, Senhor, que me mas mesmo assim entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, que liberta. Permita que hoje o Senhor visite o seu coração. De toda inveja, de toda infidelidade. Que o Senhor hoje toque na sua vida e restaure aquilo que nela hoje não está bonito, não está harmonioso. Permita que o sangue precioso de Jesus, que nos lava, que nos restaura, possa hoje lhe arrancar dos vícios que lhe dominam. Permita que o Senhor hoje entre na sua casa, na sua história, na sua família, e possa restaurar os corações que estão machucados, feridos, doídos. Permita que hoje o sangue precioso de Jesus lave o seu coração, a sua mente de todos os pensamentos que são impuros, que lhe prejudicam, os pensamentos pessimistas. Todo pessimismo seja hoje curado, perdoado, lavado pelo sangue precioso de Jesus. Você que conhece aquilo que em você lhe incomoda, lhe atrapalha a viver, a ser melhor, a ser uma pessoa mais equilibrada, permita que hoje Deus arranque a raiz deste pecado, perdoando tudo o que em você, gerando a poderoso. Tenha compaixão de nós.
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus por tudo aquilo que também já está bom na nossa vida, por tudo aquilo que já é Queremos rezar na intenção do falecimento ontem da minha querida amiga menina Rosário, lá em Fátima, Portugal. Também pelo falecimento de Olívia Alves Vaz e Vera Costa. Quero rezar pela saúde do meu querido amigo Proença. Quero rezar também pela Gilmara Sanches e família, pelo Laércio, esposo da Tida, pelo Luan, pela Maria José Fonseca Ferreira e também pela saúde de Sara Gabriela. E hoje, na hora que eu anunciei a missa, duas pessoas. Deus escuta, sabe aquilo que você não sabe pedir, mas está necessitando. Ser como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés o Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Porque nos trouxestes a este deserto diariamente, e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, Israel disse, porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes, isso é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis pois o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência é ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti um homem novo, buscai primeiro o reino
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar o que ele enviou? Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está nas Escrituras. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Nós temos um Evangelho lindo, profundo, que nos sugere uma visão muito, mas muito delicada da vida espiritual. Essa semana que passou, na semana retrasada e na semana passada, eu tive a graça de pregar 2 retiros. E coincidentemente, durante aqueles retiros, nós falávamos justamente do grande desafio que é viver uma fé essencialmente espiritual. Você poderia me perguntar: mas padre, a fé não é espiritual? Deveria ser. Mas muitas vezes nós nos desviamos e passamos a viver uma fé muito, mas muito material. Eu vou dar um exemplo. Aqui nós temos uma cruz. Espiritual, mas nós estamos tocando esta cruz, porque ela é material. Aqui, é material. O que eu estou segurando é material. Na liturgia nós temos uma linguagem especial para designar a matéria que simboliza. O que é o símbolo? É aquela matéria que faz a ponte para que eu possa entender o significado espiritual do que aquela matéria está propondo. Pronto. A cruz é um simbólico cristão. Ela nos identifica, não é? Da mesma forma como o peixe, como eu preguei na Canção Nova na quinta-feira, foi o primeiro simbólico da vida cristã. Os cristãos eram proibidos, eles não podiam dizer publicamente que nós temos aqui no altar a vela acesa, os anjos, o sacrário, toda a liturgia é cheia de um simbólico lindo para nos ajudar a celebrar. Se eu acredito que essa
esta cruz material está me causando proteção, gerando cruz material está me causando proteção, gerando proteção, o risco de atribuir um poder. Isso se chama crendice, né? Se eu quiser usar a cruz, ótimo, mas que seja com a consciência e com o conselho que São Paulo dá aos Efésios na carta de hoje. Renovai a vossa mente, a vossa mentalidade, para que possais compreender cada vez mais o verdadeiro significado do cristianismo na nossa vida. A cruz que me defende não é esta de metal que eu tenho no peito, mas é a cruz que eu tenho na minha mentalidade. A minha mentalidade, a minha maneira de pensar e de sentir estão convertidos, já são cristãos, ou então com algum esforço, né, que não é naturalmente cristão. Às vezes a minha mente, meu Deus, para eu colocá-la dentro do conceito cristão, eu preciso fazer muito esforço. Ela me conduz ao egoísmo, ela me conduz à fofoca, a minha mente me leva a pensar tantas coisas absurdas sobre os outros. Converter a mentalidade é você ir colocando doma, poder, é o seu poder crístico que há dentro de você começar a comandar a sua mente. Toda vez que você pensar mal de uma pessoa, naturalmente você se repreende, você mesmo diz: opa, não é isso que eu estou pretendendo viver. Cristão, eu não posso ser uma pessoa que difama outras. Toda vez que você sentir inveja do outro, desejo de ter o que o outro tem, e às vezes o que a gente inveja no outro não é nem materialmente, às vezes a gente tem inveja da alegria do outro, às vezes a gente tem inveja do sucesso do outro, às vezes tem inveja do outro. Se você tiver esse impulso, a sua meta de vida é cristã, então você precisa se dizer: eu não devo alimentar inveja, porque inveja não combina com o coração de Jesus. Toda vez que você tiver a oportunidade de ser corrupto, tem um poder, eu estou exercendo um poder, eu estou administrando, olha, das coisas pequenas até as grandes, eu estou administrando o caixa da minha comunidade e tenho a oportunidade de tirar ali, sem ninguém perceber, R$200. A sua mente imediatamente, porque está em processo de renovação e de conversão, vai lhe dizer: esse dinheiro não é seu. Você não vai roubar absolutamente nada, porque o seu compromisso com Jesus não lhe permite fazer isso. Aí eu tenho lá o meu desejo de enganar alguém. Nossa, ela não vai nem perceber. Vou passar a perna dela, vou ganhar o lugar dela. Ela não vai nem ficar sabendo que sou eu. Mas aí a sua mente acende a luz e diz: não, você está em processo de conversão. E se você quiser realmente ser cristão, o cristão não engana outras pessoas. O cristão é honesto nas pequenas coisas. O cristão vai fazer de tudo para prevalecer a verdade. Isso é uma cruz que lhe defende. Isso te protege. A que você tem na mente. Porque de nada vale eu estar com ela aqui no meu peito, no meu braço, no meu pulso, e continuar fazendo exatamente tudo o que eu fazia antes da minha conversão. Não adianta ter uma cruz no peito e continuar enganando as pessoas. Não adianta ter uma cruz no peito e continuar mentindo para as pessoas. Não adianta ter uma cruz no peito e continuar infiel às pessoas que você ama. Não adianta ter uma cruz no peito e continuar retirando favores em toda e qualquer oportunidade que você tem. O que são minhas? Onde é que estão os cristãos? Os cristãos serão reconhecidos no mundo não pelos simbólicos que ostentam externamente, mas é pela mentalidade transformada, capaz de provocar mudança ao cristianismo, que aceitei o desafio de fazer a transição de Adão e Eva ao coração de Jesus. Tá bom, eu tenho todas as forças de Adão e Eva dentro de mim.
Eu sou naturalmente miserável, a minha humanidade é invejosa, a minha humanidade é natural, ela tende naturalmente a um processo de corrupção, ela gosta de dinheiro, ela gosta de poder. Olhe para Jesus. Você não vai encontrar isso nele. Em nenhum momento Jesus se atrelou ao poder, em nenhum momento Jesus desfez daqueles que eram os miseráveis do seu tempo, em nenhum momento Jesus foi moralista. O amor, ele era um promotor da paz. Por quê? Ele veio fazer uma renovação espiritual. Ele vinha ensinar-nos um novo caminho na carta aos Efésios. Olha, se vocês quiserem realmente ser cristãos, vocês terão que renovar a mentalidade de vocês. Não dá para vestir uma roupa nova num corpo que está velho de nós, não. É uma reviravolta naquilo que está antigo e que não está convertido. Porque às vezes o antigo é o bom, né? Eu estou falando é do antigo que não está convertido, daquilo que não é cristão em nós. Eu tenho, por mais que eu queira ser cristão, eu tenho as dimensões da minha personalidade que precisam ser convertidas. Eu ainda não sou honesto o suficiente, eu ainda não sou verdadeiro o suficiente, eu ainda não sou fiel o suficiente, mas nem por isso eu desisto. Eu estou aqui dizendo publicamente que o meu esforço em parecer com Jesus está cada vez essencialmente cristã e não materialmente cristã. Chega dessa religião materialista. Chega desse cristianismo materialismo que nem tem. Chega desse cristianismo materialismo que nem tem cristianismo, nos permite humilhar os cristianos, nos permite humilhar os outros que não acreditam da mesma forma que nós. Que muitas vezes estão distantes do verdadeiro significado da cruz, porque só gostam da glória do cristianismo, só gostam dos favores que o cristianismo lhe presta. Não, minha gente. A ação de Deus em nós é modificar silenciosamente os nossos corações. Eu falava isso quinta-feira na Canção Nova. Nós estamos loucos para ver aquele centro de evangelização com 100 mil pessoas, como a gente sempre viu. Mas eu nunca tive a ilusão de que aquele centro de evangelização lotado de pessoas é quando nós entramos dentro do ônibus para voltar para casa que nós daremos sinais se o nosso acampamento, se o nosso momento de oração, se o nosso encontro, se o nosso retiro realmente teve acesso à transformação da nossa mente. É quando voltamos para casa e reencontramos a nossa família e ali tentamos, nos esforçamos para ser amorosos, para oferecer perdão, misericórdia, tolerância, amor, caridade. É quando nós voltarmos na segunda-feira para o trabalho, depois de um final de semana com o cristianismo, e você quer ser coerente. Ninguém lhe obrigou a ser cristão, ninguém lhe amarrou e lhe disse: você agora vai ser cristão, você vai ser obrigado a ser cristão. Não, mas se você quiser ser, fique sabendo que o cristianismo não combina com ódio, que o cristianismo não combina com agressão, que o cristianismo você precisa viver com você para fazer a roda que vira na direção à direita voltar, reorganizar. Se está virando para a esquerda, tem que voltar para a direita. Se está voltando, se está virando para a direita, tem que voltar para a esquerda. Essa roda da vida que tantas vezes nos leva a um lugar onde nós somos péssimos, ao pior da nossa personalidade. Se essa roda da vida está te levando ao pior de você, a violência que o cristianismo lhe autoriza é: radicalize para virar essa roda na direção contrária. Radicalize o. E aí você tem esse evangelho lindo que é Jesus dizendo: não se prendam à materialidade da fé. Qual é a materialidade da fé que Jesus está dizendo?
Aquele apego que o povo tinha ao pão que Deus mandou para que o povo pudesse comer, matar a fome e atravessar o deserto. Jesus está falando de outra fome. O pão que eu preciso matar a fome para atravessar o deserto, eu trabalho para conquistá-lo honestamente. Ele dá força para você atravessar os seus desertos. Mas a fome que cai, que você cozinha, que você tritura, que você faz. O pão que lhe alimenta é a presença dele na sua vida. Eu sou o pão do céu. E quando Jesus diz isso, ele está ensinando justamente é o que espiritualmente nós podemos viver quando participamos disso. Também nos retiros que eu pregava, eu falava que a missa, nós somos tão limitados na nossa maneira de compreender a missa, que o que nós chamamos de comunhão? Colocar o corpo e o sangue de Jesus na boca e engolir. Tanto é que algumas pessoas não podem por algumas restrições. Então ela está fora da comunhão? Então ela não pode comungar? Olha, e você oferece a elas um sorriso, e você oferece a elas um olhar acolhedor. Isso já é comungar Jesus. Por isso que não dá para você entrar na igreja com aquela cara de arrogante e não olhar para ninguém e sentar pessoas que estão ao seu redor. E depois, à medida que a palavra vai sendo proclamada, você vai entrando e vai permitindo que essa palavra entre dentro de você. Você entra na palavra e a palavra entra em você. Aí depois proclama-se o Evangelho, é a palavra viva de Jesus, presença real de Jesus que nos marcou, e você fica ruminando aquilo. Da mesma forma como o gado rumina o alimento, fazendo o alimento ir e voltar várias vezes até ele extrair toda a proteína daquele alimento. Você vai ruminando aquela palavra e ela vai expulsando da estrutura da sua mente tudo aquilo que nela ainda não é convertido. A Bíblia sugere solidariedade, sugere fala de Deus. Tudo isso, se eu quiser ser cristão, volto a dizer, eu sou obrigado, você não é obrigado, mas se nós quisermos viver o cristianismo, esta palavra que hoje foi proclamada aqui, terá que entrar aos poucos dentro da nossa mente, e ir fazendo a faxina, porque muitas vezes no meu comportamento há dimensões que não são cristãs por causa dos condicionamentos que eu sofri. Às vezes eu cresci com muita restrição e tudo me foi negado, então quando eu começo a ter, eu sou naturalmente egoísta. Deus vai nos tornando conscientes disso, vai expulsando de nós esse egoísmo mesmo. Para que você está guardando tanto? Você hoje já tem. Você não está mais no passado, quando você não tinha, quando tudo lhe era dado. Não, hoje você tem. Você pode trabalhar, você pode conquistar. Divida um pouco do que você tem. Aí até o nosso dinheiro, a nossa riqueza material, vai ficando riqueza espiritual. Vai se tornando uma riqueza espiritual, sim. Porque nós estamos fazendo a transição da fé material à fé. E ela nos condiciona, a fé espiritual nos liberta. Eu acho interessante que às vezes eu me ponho a ver esses programas na televisão, onde as pessoas vão contar as graças que recebem, o que Deus fez na vida delas. É impressionante, a gente só escuta depoimentos de conquistas materiais. A pessoa chega e fala, eu estava todo endividado, aí eu comecei a pagar o dízimo aqui na igreja, aí de repente, nossa, eu já estou agora com 2 empresas, eu tenho 3 carros. Aí vem a outra e fala, estava com meu cheque especial, atolado nas dívidas, pastor, aí de repente, comecei a frequentar aqui, comecei a ser fiel no dízimo, e aí minha rica, você não faz ideia que eu estou rica. Estou rica! Não é? Engraçado que nessa fila, a gente não vê alguém falar assim, pastor, eu era um safado. Não sabe ter dinheiro.
que não sabe viver a alegria que o dinheiro pode lhe dar. Não faça barganhas com Deus. Em troca riquezas materiais, não. Você se tornar uma pessoa melhor. Permita que o pão do céu alimente a sua espiritualidade, e depois o que você vai conseguir materialmente é consequência. A nossa fé precisa ser espiritual. Reduzindo o cristianismo a esse discurso idiotizado, onde Deus está no balcão de trocas, negociando mercadorias. Não, Deus não negocia mercadorias, Deus concede graças. A graça de você ser fiel, a graça de você ser honesto, a graça de você ser verdadeiro, a graça de você ser caridoso, solidário, tolerante. São essas as virtudes que nós precisamos alcançar. São essas as virtudes que precisam ser incorporadas pela nossa maneira de pensar, de sentir, de falar e de agir. É este cristianismo que pode transformar o mundo. O das atitudes. O que entrego aquele casaco? Entregar alguma coisa que de mim não é material. Aquilo que em mim é puro, é espiritual, é tudo de Deus, é todo Deus em mim. Sim, porque às vezes quando eu dou materialmente, eu estou dando até o que é diabólico em mim. Sim, estou dando para ser visto, estou dando para ser admirado. Quantas vezes eu fiz caridade para ser admirado? Deus me livre disso. O diabo que mora em mim, nas minhas atitudes, e que eu ainda não consegui expulsar, porque ele é alimentado com as minhas atitudes, vai inteiro naquela caridade. Agora, quando eu estou livre dessa necessidade de aparecer, quando a minha caridade é puro valor, Deus está em tudo, em todos os detalhes daquele gesto. E quem recebe, percebe que muito mais que receber um casaco, ele está recebendo um abraço espiritual, um abraço amoroso de alguém que reconhece o valor que ele tem, e que aquela pobreza que ele está vivendo não ofusca a dignidade de Deus que nós reconhecemos e que nos faz mover na direção daquela pessoa, inclusive ajudá-la a sair daquele estado de miséria. Posso viver muito bem uma caridade material que não repercute espiritualmente em mim, mas seria um prejuízo. Porque o bonito da vida, minha gente, é quando nós não só oferecemos, e esta é a nos confirma. Se você quiser ser cristão, compreenda o Evangelho de hoje. Você vai comungar Jesus para levá-lo aos que precisarem dele em você, com o seu jeito único de levar a Deus. Porque às vezes você pode parar e pensar, mas o que Deus quer comigo? Você não faz ideia do que Deus pode fazer no mundo, pelo mundo, através de você. Pensa comigo, você tem um jeito único de ser. Pode até ter gente. Agora, quando você se dispõe, quando você se coloca nessa perspectiva, eu quero oferecer a materialidade da minha vida para que a espiritualidade repouse. E aí, eu vou ser espiritual. Eu vou viver buscando essa riqueza espiritual e oferecê-la a quem passar por mim. Aí a gente identifica direitinho, são aquelas pessoas em que a alma está bem nutrida. Não é? Você não encontra gente assim? Quando você se depara, meu Deus, essa pessoa tem um brilho tão especial. O nome disso é alma bem nutrida. Quando a alma está nutrida, tudo em nós fica brilhante. O olhar fica mais vivo,
a palavra fica mais aguda, penetra no coração. Os nossos gestos são mais naturalmente cristãos. A alma bem nutrida, meu Deus, como é bonito estar diante dela. E este dom é seu. Alimenta espiritualmente, não faz acepção de pessoas. O pão do céu é oferecido a todos nós, independente do que você fez da sua vida até hoje. O pão do céu é oferecido a você. A sua alma pode ser bem nutrida, a sua vida pode ser cada vez mais iluminada. Basta você se aproximar deste altar, que é material, mas é simbólico. O altar que Deus quer que você se aproxime é o altar que existe dentro de você. Eu, através do meu ministério sacerdotal, presido essa missa e lhe ajudo a se aproximar materialmente, porque você vê esse altar. Mas não se engane, não é aqui que Deus quer que a gente pare. Esse altar precisa nos fazer entrar. Essa missa transmitida nos ensina a entrar dentro de nós. Faça esse exercício agora. Acesse o altar interior que há em você. É através deste altar que Deus lhe alimenta. É neste altar interior que Deus põe todos os recursos que você precisa para a sua conversão. Sabe aquele detalhe da sua personalidade que tanto lhe impede de orar? Permita que Deus lhe ajude a vencer tudo isso. Pare de lutar sozinho. Deus está à sua disposição e quer lhe conceder essa vitória para que um dia você dê testemunho disso. Eu tinha um detalhe na minha personalidade que não era cristão e me machucava muito e provocava muitas quedas. Coloquei isso sobre o altar da minha vida interior e aos poucos Deus foi me ajudando a modificar. Deus está lhe ajudando a vencer estes detalhes da sua personalidade que ainda não são cristãos. Vai tomando posse disso. Vai colocando neste altar tudo que você hoje está doente. Tudo aquilo. Ele sonda profundamente o seu coração. Ele conhece a sua verdade muito mais do que você mesmo. E hoje está aí, com os braços abertos, pronto a lhe acolher e dizendo no ouvido: vamos vencer isso. E conforme a tua palavra, e enche-me até que usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor sonda neste momento todas as suas necessidades. Você nem precisa dizer, que às vezes nós não sabemos o que dizer a Deus. É bom
Ofereça a Ele o silêncio que comunica, o silêncio que revela tudo aquilo que em nós, Jesus, Deus sabe. Tua palavra e enche-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponta ao alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me e enche-me, usa-me, usa-me, transforma. Ouso pedir no altar interior do seu coração, conectados àquilo que em você hoje precisa ser curado por Deus, por Ele. Ofereça a Deus o que você, na sua forma de pensar, de sentir, de falar. Que o pão do céu, a vida espiritual, a verdadeira espiritualidade, enche-me, usa-me, transforma-me, Senhor. Dia subiu aos céus, está sentada de Bendito seja esse Deus do universo, que nos apresentamos com a salvação. Bendito seja Deus para sempre. Que o coração compreendente possamos ser sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai, apresenta o Deus que chegou no Natal. E junto à tua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. O povo santo em vosso louvor estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a... Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas... Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente. Eis o mistério da fé. Anunciamos o Senhor, Senhor e e proclamamos proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao menino Rosário e todos os que partiram desta vida, acolhidos junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos todos nos santificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirai do mundo, Piedade piedade de não. nós. Cordeiro de Deus, tirai Piedade do do mundo, mundo. tem piedade Piedade de nós. Cordeiro de Deus, comunhão com Jesus na nossa vida. É a oportunidade que temos de dizer publicamente: queremos ser como Ele. Viver nele, por Ele e com Ele. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, que crês em minha morada, mas dizer uma palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Corpo de Cristo também.
que não pode comungar, comungando, tendo a Eucaristia materialmente em nossas mãos, no nosso organismo, mas você pode comungar aceitando Jesus aí na sua vida. Ele se aproxima, ele se dispõe, curando-nos. Sim, Senhor Jesus, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta. Obrigado por ser o pão da vida. Obrigado por nos alimentar com a sua palavra, com o seu exemplo. Nós queremos ter um coração semelhante ao do Senhor. Nós queremos expulsar de nós tudo que nos fez nos tornar, caminhar na direção dessa semelhança, retirando de nós e um novo entendimento. É perfeição. Nosso alimento de amor e salvação, em tudo se alcança. Somos irmãos da vida, és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Recebei, Senhor, orações. Recebei todas as famílias que nos acompanham em casa, Senhor. Conceder a elas que cada uma necessita. Restaurai, Senhor, a fidelidade dos infiéis. A fidelidade naqueles que estão infiéis, Senhor. Restaurai a esperança nos que estão desesperados. Restaurai a alegria nos que estão entristecidos. Restaurai a bondade nos que estão movidos pelo mal. Convertei os corações que estão dispersos da fé, para que possam compreender a verdade que a fé nos traz. O caminho, nosso Redentor. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Tenham um bom domingo, tenham uma boa semana e que as riquezas espirituais desta Eucaristia possam nos acompanhar ao longo da nossa vida, hoje e sempre. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Que Deus possa nos conceder muitas graças, muitas bênçãos ao longo desta semana.
E agora esta bênção que vai ser derramada sobre todos nós, que esta bênção possa despertar a bênção que já está dentro de nós. Acordar este Deus que nos ajuda. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Divina, a bênção e a proteção do céu, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.